E aí, galera, tudo massa? Tá começando mais um Tudo Podcast. Hoje eu tô aqui com o advogado Geraldo Júnior. É isso, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou advogado, tenho um pós-graduando em Direito Tributário e a experiência maior é no ramo de operações financeiras. Tributação e mercado financeiro. Tributação e mercado financeiro. Então, para falar sobre isso, IPVA, IPTU, CPMF Forever. É tanto imposto que eu já nem sei. ISS, ICMS, PIS e COFINS, pra nada. Integração social, aonde? Só se for no carnaval. E eles nem tchum. Mas tu paga tudo. IPVA, IPTU, CPMF Forever. É isso aí, belas palavras. Belas palavras. Um belo poema de Djavan, que inclusive o nome da música é Imposto. Mas antes de começar, eu tenho que lembrar que hoje na técnica de audiovisual, som, iluminação, edição, Vitor Chauí. E aí, galera, mais uma vez estamos aqui. E aí, bora começar. Vamos lá. O mercado financeiro, a gente tem algumas operações. E acho que muitas pessoas não sabem como tributar. Até porque nosso sistema tributário é um pouco complexo. Extremamente complexo. Então, como é que funciona essa parte de tributação? Na verdade, o que você citou é muito importante, porque as pessoas elas não sabem e também não fazem ideia da possibilidade dessa necessidade de tributar, de cobrar, de emitir a própria DAF. Porque não depende apenas da Receita Federal. Em muitas situações, depende da própria pessoa fazer os cálculos dela, gerar a DAF e fazer o pagamento. E a Receita Federal cabe apenas a conferência desse pagamento. A pessoa precisa ter tudo isso registrado em cômputos, né? Nós que trabalhamos na área tributária, na área de contabilidade e tudo mais, chamamos de cômputos. São as memórias de cálculo. As memórias de cálculo são os demonstrativos financeiros que comprovam que a pessoa está regularmente de acordo com a legislação tributária do Brasil. Só para explicar um pouquinho, no mercado financeiro existe muita compra e venda do papel, né, que chama de ações. E essas compras, quando ofere lucro, você tem que pagar o imposto de renda. Muita gente esquece disso, ou às vezes nem quer, né, não quer pagar. Tenta sonegar essa parte do imposto. E no final das contas, recebe a bomba do governo, o pente fino do leão, e passa a ser uma parte muito pior. Exato. Então, até no início, é bom logo recomendar um advogado ou um contador também, contador, ou uma empresa que faça as duas coisas, que no caso é o que vocês fazem. Exato. Nossa empresa, eu atuo na parte de advocacia tributária e o Felipe, que é meu sócio, ele atua na parte de contabilidade. Eu tenho pouca experiência com isso, mas eu já ouvi falar de alguns investimentos que não são necessários dessa tributação. Né? Na verdade, elas não são necessárias. O imposto que quando você não paga, é porque alguém já pagou. Não é isso? Exato. O governo quer seu dinheiro. Se alguém já pagou o imposto, você não paga, porque não pode ter a bitributação. Bitributação, exatamente. Mas você vai pagar imposto direto ou indiretamente? Direto e indiretamente. Mas só para começar, a gente não esquecer, diz seu Instagram, apesar que a gente vai deixar aqui no link da descrição. Tá, joia. O nosso Instagram é Gomes e Barrote. Isso. Que são meu sobrenome do Felipe, e ele está bem específico lá com essa parte de abordagem para o sistema financeiro, para operador. Quem quiser mais informações, a gente vai deixar aqui o link na descrição. Isso. Eles trabalham em Minas Gerais, em BH, mas como é algo tão moderno, e você pode ter contato o tempo todo, pode ligar para eles. Nós temos clientes de São Paulo, Maranhão. Não só porque eles moram lá, que eles não podem atender. Inclusive, eles estão aqui em Salvador hoje. Geraldo está aqui em Salvador hoje, batendo esse papo com a gente, porque também teve alguns clientes que ele precisou vir aqui, então quando precisar... Exato. Não precisa nem ter tanto contato físico, né? Isso não é uma coisa que você precisa estar na cidade. É porque esse tempo de precisar de papel para poder resolver as burocracias já passou. E hoje em dia é tudo sistêmico. Assim, a Receita faz a conferência pelo sistema dela, você faz a conferência pelo seu sistema. E esses dois sistemas têm que ter uma compatibilidade. Caso não haja compatibilidade, aí a Receita vai te notificar e vai ter que gerar o estudo dos casos, né? O COAF é responsável por essa investigação. Exatamente. COAF é uma palavra que está tão popular hoje por algumas coisas que eu não quero falar, para não gerar problemas políticos, eu não vou me meter, mas o COAF é responsável por essa investigação, vamos colocar assim, e cruzamento de dados. Agora, já para ficar mais específico, o pessoal que trabalha com day trade. Day trade, para explicar bem claro, são as operações em bolsa de valores quando você compra e vende no mesmo dia. Por isso que é day trade. Isso. Tá certo, produção? Rapaz, o conhecimento de inglês aí... Rapaz, eu tô... Brilhante. Tá brilhante. Então, informa mais ou menos
como é que funciona a tributação? São entradas e saídas no mesmo dia. Cada entrada e saída dessa, ela emite uma taxa e você tem que pagar essa taxa. Já é automaticamente cobrada pelo sistema da corretora que você atua. Então, o que é que acontece? Essa taxa, ela por muitos clientes que nós temos, por exemplo, ela é descartada completamente. E ela não deve ser descartada completamente, porque ela pode ser aproveitada no mês subsequente. O que é que corresponde dizer isso? Corresponde que um momento dos seus investimentos você vai ter que gerar DAF, porque você vai ter o resultado positivo. Ou seja, você vai ter que pagar o imposto. Vai ter que pagar o imposto, exatamente. Isso. Com essa cobrança, né, com esse pagamento de imposto, você pode fazer a compensação financeira, que corresponde a aproveitar as taxas que foram pagas e os impostos que foram pagos retidos da fonte. Por que retido na fonte? Porque não depende da sua boa vontade de fazer o pagamento. Ele já é automaticamente retido no momento que você faz a operação financeira, que é a entrada e a saída do mercado financeiro, né, da sua operação. Só um minutinho aqui para ficar com uma qualidade melhor. E a gente já vai informar aqui que a gente está começando nesse ramo do podcast por agora. Pega o pop fita para mim aí, por favor, Vitor. Eu monto depois. De ouro, de Raul Gil. É. Olha só, menino. Por que você tá achando que eu tô encostando? Não, só para informar agora, porque eu fiz isso, algumas pessoas ela estoura mais o microfone. O pop filter serve para isso, para remover alguns detalhes. Minha potência vocal te incomoda? Não, é o formato de você falar. Às vezes estrala. Tudo tipo, bem. O Vitor não estralou, às vezes estrala. Quando você fala P, e estoura. Você sopra. Exato. Sopra. E aí quando você assopra, o microfone estoura. Capta também essa atmosfera vulcânica. Não, mas agora tá ótimo. Agora tá excelente. Beleza. Ok. Aí assim, voltando aqui ao day trade. Ele precisa, ele mesmo, informar e pagar o tributo. Isso. Não é isso? Há algumas corretoras, eu acho que a maioria das corretoras não se importam com a tributação em cima do day trade. Elas até informam, mas não é tão detalhado. Então, cabe ao cliente, ao investidor, saber sobre o passo a passo disso. Exatamente. E às vezes ele não sabe, é melhor ele procurar alguém que saiba. Exatamente. Que é a melhor parte. É porque eu sempre dou o exemplo do seguinte, o day trader, o operador financeiro, seja o que for, ele não é necessariamente apenas uma pessoa, ele é um complexo. Ele é uma empresa que está operando. De qualquer modo, qual a intenção dele? É obter lucro. Obter lucro. Ele tem o quê? Tem gastos. Então, ele é uma empresa operando. Ele é uma pessoa operando que é um complexo. Nesse complexo, não necessariamente ele é obrigado a saber de todas as funções. Ele pode delegar funções. Então, e a melhor parte é essa. Se você não sabe, contrate o melhor para lhe informar. Exatamente. Uma pessoa que seja responsável, que vá cumprir com todas as necessidades que a legislação nos obriga a cumprir, né? Então, é necessário que você delegue funções. A menos que você saiba fazer o cálculo de taxas, isso tudo. E se você sabe disso, você está cumprindo com suas obrigações e está livre de qualquer cobrança. A Receita Federal, ela tem um prazo de 5 anos prescricionais para fazer a cobrança dessas taxas, desses impostos, estejam regularmente registrados. Só explica isso aí. Essa parte prescricionais. Essa é extremamente necessária, inclusive. É porque as pessoas acham que passa um mês, ela tem que gerar a DAF e faz o pagamento. Se ela não gerou a DAF e não fez o pagamento, a Receita esqueceu desse pagamento, não me cobrou, tô em paz. A Receita Federal, ela tem 5 anos para te cobrar desse pagamento. A partir daí, então, é que ela pode deixar, que na verdade, ela não tem legitimidade para poder cobrar. Mas esse prazo é de 5 anos. Então, eu sou um investidor e eu sou responsável pelos meus últimos 5 anos. A Receita Federal pode me cobrar nos meus últimos 5 anos. Exato. Então eu tenho que estar sempre em dia com meus últimos 5 anos. Exatamente. Muitas pessoas, por exemplo, entram no mercado financeiro e às vezes não se adaptam ao mercado e tudo mais e acabam saindo e desapega. Mas naquele mês Mas deixou aquele rastro lá. Exatamente. Naquele dia que ela entrou, por mais que seja um único dia, se ela teve um lucro e ela deixou de operar e ela tinha necessariamente que emitir a DAF, a Receita Federal tem esse registro em conta. Por que ela tem esse registro em conta? Ela vai lá em casa procurar e pesquisar isso? Não. É porque o sistema é integrado. O que a corretora faz, o que ela manifesta é totalmente transparente para a Receita Federal. Eu sempre conversando com algum amigo meu, eu sempre deixo bem claro isso. Dinheiro virtual, ele não está escondido. Exato. As pessoas acham que é o contrário, porque o dinheiro está virtual, que ele não aparece. O dinheiro na sua mão aparece. Pelo contrário. Exato. A Receita Federal tem os olhos grandes no dinheiro virtual, que é o dinheiro que está na sua conta corrente, é o dinheiro que está na sua conta de investimento. Controlável. E é altamente controlável, com certeza. Porque no mercado financeiro você pode reparar na bolsa de valores. Sempre que alguém está perdendo, alguém está ganhando. Então essa conta ela tem que fechar no final do dia. Tem que fechar no final do mês, tem que fechar no final do ano. Por quê? Porque se alguém está ganhando
e alguém está perdendo, esse dinheiro ele tem que estar zerado. Porque é o mesmo dinheiro que está sendo operado ali. Então não tem como sobrar um dinheiro, não tem como reproduzir o dinheiro. O dinheiro não se reproduz. O dinheiro ele passa de uma mão para outra mão. Não é a Casa da Moeda que está criando. Não é a Casa da Moeda, exatamente. E é meio complexo esse criar dinheiro com a Casa da Moeda. Exatamente. O dinheiro é finito. Poucas pessoas entendem isso, mas o dinheiro é finito. Foi uma referência. Na parte continuando aqui de day trade, na verdade saindo um pouco do day trade, quem opera day trade tem que entender isso, que paga um tributo, que é a operação diária, mas quem opera em swing trade, né, que já não é operação diária, já é outro tipo de tributo. Na verdade... Se você comprar e vender no mesmo dia... Não, é o mesmo tributo para... só que com a porcentagem diferente, né? É porque o day trade, na verdade, é 20%, o swing trade são 15%. Então, se você comprou e vendeu no mesmo dia, teve lucro, você teria que pagar 20% do seu lucro. Se não for no mesmo dia, terá que pagar 15% do seu lucro. Exatamente. Se você tiver prejuízo, logicamente você não vai pagar porque é em cima da renda e não do prejuízo. Isso. Agora, só uma coisa. Supondo que você teve lucro. 5 primeiros dias você teve um lucro X. Sim. E aí no 6º dia você teve um prejuízo que compensou. Isso. Que você teve, né? Como é que fica? Isso fica no final do mês. É porque toda a prestação de contas ela é realizada no final do mês. Então você vai chegar ao final do mês, vai solicitar as notas de operações que você teve e vai fazer os cálculos de toda a movimentação. Se essa movimentação deu algum lucro para você, no final dos 30 dias, no caso. A DAF correspondente, né? 20% necessariamente porque é operação de day trade, por exemplo. Se todas forem day trades. Isso. E se tiver day trade, swing trade, aí tem que calcular, ver qual foi day trade, qual foi swing trade, para no final exatamente. pagar. Não pode se misturar, porque são porcentagens diferentes, né? Aí o que acontece? Não bastando esse cálculo, porque assim, você teve lucro, tem que pagar o 20%, ok. Mas cabe aí ao cientista de cálculos e tudo mais, fazer a contabilidade do que você pode economizar com isso. As pessoas acham que elas ganham R$100, elas têm que pagar o 20% sobre R$100. Não necessariamente isso. Você teve taxas, teve despesas, você teve o imposto retido na fonte, e tudo isso não só pode, como deve ser reduzido. Por que deve ser reduzido? Porque é uma previsão legislativa. O caso que imposto no Brasil é muito complexo. Quem quiser procurar a música de Djavan, o nome imposto, a música acho que deixa bem claro, mais ou menos, porque é muito complexo. É muito difícil você saber qual imposto você vai pagar, que hora você vai pagar, quanto você vai pagar. Tem algumas curiosidades que depois em outros podcasts a gente vai poder discutir só sobre imposto. A gente está aqui tentando se limitar ao day trade, à operação, que é o que ele trabalha. Isso. E no caso, a sociedade que ele pertence, ele trabalha mais voltado ao mercado financeiro. Logo depois, provavelmente, quando a gente tiver o Tudo Podcast EAD, tem um amigo nosso que trabalha no ramo que a gente vai chamar. É o Felipe. Isso. Não, o que opera. É o Luiz. Luiz Neri. Isso. Luiz, ele mora em São Paulo, então a gente está planejando aqui uma forma de ter um bate-papo com ele, mas sem ele é difícil ele a vir presença, aqui. Né? Isso, então a gente está arrumando live e tudo mais. Isso, a gente vai fazer uma videoconferência, mas que o áudio fique tudo de qualidade. Só uma pergunta, na verdade, colocando em contexto. Uma pessoa que eu conheço entrou em contato comigo pedindo para eu, como eu mexo no computador, pedindo para eu fazer uma planilha para ele, para justamente fazer essa parte do cálculo dos impostos. Certo. Só que como eu não tenho o conhecimento dos impostos, ele até me deu uma explicada mais ou menos com essa coisa do day trade, a diferenciação do day trade. Sim. E do swing trade. Então seria, no caso, dois cálculos diferentes que eu utilizaria. Dois valores diferentes. O cálculo é o mesmo, o valor que é diferente. Dois cálculos que eu digo são dois formatos de planilha, né? Dois formatos diferentes. Tem que ter a separação. Então, mas como tem esses outros desdobramentos como já tem outros impostos retidos na fonte e tal, que tem que descontar. Taxas. Isso. Não é uma coisa tão simples de se fazer. Não é. Que no início e tem coisas que você pode descontar e tem coisas que você não pode descontar. Então, assim, é benéfico, claro que é benéfico, mas você tem que fazer o cálculo certinho para evitar que você desconte a mais. Se descontar a mais, vai ser uma forma de não pagamento que você está fazendo. Então, e só para ressaltar, a corretora, ela não informa isso. Não. A corretora, na verdade... Ela informa meio que superficial o que você fez. É isso. A corretora, ela encaminha as notas, nas notas vem discriminado, mais ou menos quais são as taxas, o que aconteceu. Aí você tem que entender quais daquelas taxas podem ser aproveitadas, podem ser compensadas com valores futuros
Então, quem opera nessa área não pode só pegar esse relatório da corretora, entregar lá e acabou. Não é assim que funciona. Inclusive, a Receita Federal, geralmente, quando faz as notificações e tudo mais, tudo é você que tem que se virar para poder mostrar o que está certo e o que está errado. Ela quer saber o resultado final. Se o resultado final não bater com o resultado que ela tem em mãos para poder fazer a conferência, infelizmente, você vai estar errado. Você vai estar entrando num processo administrativo e com uma série de sanções, né? Uma pergunta rapidinho. No caso, se a gente tiver essa quantidade de impostos que a gente pode dar a compensação, né? Fazer a compensação. Isso. Se a gente colocar fazer compensação demais e deixar de pagar alguma coisa, tá equivocado. No caso, equivocado. Porém, se a gente não contar algum imposto e a gente, no caso, pagar impostos a mais, também é restituível. É restituível. É restituível, mas aí você tem que demonstrar todos os cálculos e tem que demonstrar o seu direito. Aí é um outro processo que vai por um outro caminho. Assim. E é mais um processo. É mais um processo. Só para entender que todo imposto, quando você paga, o governo não lhe restitui. Só um exemplozinho. Se eu chegar aqui... Não é uma contrapartida automática, não. Você tem que fazer a solicitação, tem que demonstrar o seu direito e aí você recebe. Só para deixar bem claro aqui, rapidinho. Um exemplo. Aqui a gente paga a energia. Supondo que eu pague a conta de energia aqui 2 vezes no mesmo mês. Sim. Automaticamente, no mês seguinte, a empresa de energia, a concessionária de energia, ressarce meu valor. Vai abater na conta, tá, ressarce meu valor. Exatamente. O imposto, se você pagar 2 vezes ou pagar errado, pagar mais, você tem que entrar com um pedido, um processo. E comprovar que você fez o pagamento a mais. E esperar na fila esse pagamento. Exato. Não vem automático no próximo. Não é. Você pagou um exemplo aí. Pagou... Porque tudo que entra na mão do governo, toda a receita que o governo recebe, ela já está lá, ela já é meio que comprometida. Então, para fazer a retirada... Vai para a arrecadação geral da União. Isso. Vai para a arrecadação geral da União, que entra no orçamento da União do ano. O orçamento Exatamente. Então, demora esse processo. Que deveria ser automático, a gente entende que deveria ser automático, mas como o nosso sistema... não é nada eficaz, principalmente na parte tributária. Isso. Até a cobrança deles demora também. Demora. Por isso que tem que se preocupar com isso. Também é um problema, porque essa demora, ao longo da demora, por exemplo, nos impostos e taxas do day trade, qualquer atraso de lançamento de DAF, ela ao dia tem um juro de 0,33%, que pode atingir até o montante de 20% sobre o valor devido. Então, você deixou de pagar uma DAF que era no valor de R$1.000. Por dia vai incidir o valor de 0,33% de multa, de juros pelo atraso. Então, assim, hoje o bate-papo fica por aqui. A gente veio falar sobre um pouco de day trade, sobre a tributação sobre day trade. É algo muito grande, muito complexo, não é tão simples que um bate-papo que a gente vai passar. Tem perguntas que podem surgir a mais. Isso. Eu vou gravar mais algumas vezes com o Geraldo sobre isso. Ele também, quando ele voltar para BH, a gente vai fazer esse link EAD. Até chamando o Luiz também, para ficar nós três conversando. Interatividade, né? Isso. E quem tiver qualquer curiosidade, qualquer dúvida, principalmente dúvida, tem aqui o Instagram deles. Lá tem todos os dados para entrar em contato. Temos o WhatsApp, tem um telefone, tem um direct que você pode entrar em contato. Isso, eu vou deixar só o Instagram porque fica mais fácil. Gomes e Barrote, @Gomes e Barrote. Isso, quer deixar algum e-mail também? Você me fala o e-mail que eu deixo na descrição. O e-mail é gomesebarrote@gmail.com. Pronto, ótimo. Vou deixar o e-mail, vou deixar o Instagram. Quem quiser entrar em contato, quem passa por esse processo e precisa de mais informações, os meninos estão lá para tirar a dúvida de todo mundo, porque cada caso é um caso diferente do outro. Isso, exatamente. Não são todos iguais, apesar que acha que a operação é igual, mas não é igual. É isso. É porque a gente falando assim, parece que o mercado ele é apenas negativo. Não é apenas negativo. É porque você tem que ter um entendimento de que o mercado ele é dinâmico. Isso. Então você tem que funcionar nos diversos setores simultaneamente. Você funciona operando, o outro funciona fazendo a sua parte da contabilidade. E aí juntos funcionam e correspondem à necessidade do sistema. Até porque também a gente fala aqui só da parte negativa, mas pode entrar a parte positiva também. Que são os ganhos, né? Não só os ganhos. Ele achar que ele precisa pagar um tributo, mas, na verdade, aquele investimento já teve tributo pago. Que exatamente, foi o que a gente falou no início do vídeo. Que é feita compensação e acaba reduzindo. Só uma última informação aqui, que muitas pessoas não sabem. A média dos operadores de day trade, por exemplo, ele é de despesas mensais de R$1.000. Então, assim, basicamente, as pessoas... A média, né, de operadores e tal, que são operadores iniciantes e tudo mais, eles basicamente não teriam que pagar nenhuma DAF. Porque a DAF geralmente é inferior ao valor de R$1.000, porque ela corresponde a 20% do seu lucro. Então, com essa despesa de R$1.000, você já faz a compensação e não necessariamente tem que pagar a DAF.
Mas a partir de quando, então, a gente vai precisar pagar o DARF? A DARF, ela tem que ser emitida a partir do primeiro mês seguinte. E o valor? Então, o valor é de 20% sobre o valor da operação financeira. Só que você, tendo essa despesa a compensar, você não precisa gerar a DARF. Entendi. Entendeu? Entendi. E muita gente tem essa despesa. Realmente, a média dos operadores é de R$1.000. Só que é uma coisa imperceptível porque é diário. Você está fazendo as operações diariamente, tira centavos, tira reais, só que no final dá um montante que você tem que calcular em cima do integraliza esses R$1.000 aí. Deixar a galera também ciente de seguir a gente no nosso Instagram, que a gente tem contato com eles também, a gente pode estar fazendo tirando algumas dúvidas mais superficiais, que não sejam tão... E encaminhar para os meninos também. Exatamente, que não seja tão pessoal, particular, algumas dúvidas mais superficiais, a gente pode tirar nosso Instagram também, pedir para eles participarem do nosso Instagram, fazendo vídeo e tal. Então é um Esse canal link vai sempre ocorrer aqui com o nosso canal. Eu conheço o Geraldo há muitos anos, conheço o Luiz também há um bom tempo, e a gente vai estar sempre trabalhando para tirar essas dúvidas e sempre precisar. Inclusive, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque no próximo vídeo a gente pode fazer só tirando essas dúvidas. Já abordagem direta com as dúvidas. Né? Só das dúvidas. Exato. Que pode ser aqui, como pode ser no Instagram também. A gente pode fazer uma live e tal, e só tirando essas dúvidas. No final, tem mais alguma coisa a falar? Não. Só tenho a agradecer por estar aqui. Obrigado. Qualquer dúvida, pode retornar que a gente está disposto a estar produção, presente. Tem alguma aqui. Não, produção? Não, gente, muito obrigado de novo aí. Obrigado... Pô, eu ia falar fácil, desculpa. Bate palma, encerra o vídeo. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. A quem assistiu até aqui, curte, compartilha. Para quem tem dúvida sobre o assunto, é bom ficar informado para não se prejudicar. Exatamente. Então, obrigado. Eu que agradeço. Nego, por ter vindo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até o próximo Tudo Podcast. Aquele abraço. Até logo. Até mais, valeu, galera. Deixa eu bater palma que todo convidado gosta. Vá. Show. IPVA, IPTU, CPMF Forever.